Bem, hoje estamos diante de uma paciente de praticamente 65 anos de idade, uma hérnia na vértebra de L2 e L3, além de artropatia degenerativa, especialmente do ligamento amarelo, em que nós estamos realizando um procedimento por via endoscópica transforaminal, em que é sempre fundamental nós realizarmos todo o planejamento para chegarmos a essa região. Estamos agora realizando as radiografias. Observe no raio-x à direita a localização do instrumento próximo à borda superior e posterior do corpo vertebral, e à esquerda, em AP, a localização exata do nosso instrumento para termos o início do acesso à região foraminal. Estamos aqui colocando a câmera de trabalho. O Toledo está virando o bisel, sempre apontando o bisel para proteger a raiz espinhal. E nós vamos com estudo radiológico, com imagens, vemos exatamente onde está a nossa câmara de trabalho. E é justamente ali, pode filmar ali, Carol. O objetivo da câmara de trabalho é justamente isolar, ou seja, tirar do nosso campo a raiz espinhal, né, protegendo sempre ela, e todos os instrumentos vão retirar a hérnia de disco e outras lesões adjacentes à hérnia discal. Então aqui entramos dentro do forame vertebral, estamos na parte externa dele. Nós estamos olhando aqui mais ou menos 3 horas o pedículo articular. Na parte de cima da tela é a SAP, é o processo articular. À esquerda está a raiz espinhal, que nós não estamos vendo, que o objetivo é sempre nós nos afastarmos da raiz espinhal. Então, essa região que nós chamamos de a região do J, é a região de segurança do forame vertebral. Por trás de toda essa estrutura óssea aqui em cima, nós temos uma raiz que é chamada raiz descendente. É a raiz que vai descer para a vértebra inferior. Então, o objetivo agora é irmos limpando toda essa estrutura, mostrando cada vez mais evidente a estrutura óssea. Por detrás dessa barreira nós temos o ligamento amarelo, e vai começar a aparecer a raiz chamada raiz descendente. É a raiz que está comprimida junto com a raiz emergente à esquerda, que nós não estamos vendo. Então, esse procedimento endoscópico ele é seguro no sentido de identificarmos plenamente o forame vertebral e trabalharmos nesse forame, liberando ou retirando as estruturas que estão comprimindo a raiz nervosa. Olha a raiz aqui. Aqui atrás, tá vendo? Aqui em cima, a raiz ali, ó. A raiz descendo, nós vamos liberar daqui a pouquinho, nós vamos enxergar bem melhor. E nesse momento, já tiramos uma boa parte do processo articular superior, que chama de SAP, SAP. Isso que está sendo retirado agora é o ligamento amarelo. Por trás de todas essas estruturas anatômicas, daqui a pouco nós vamos enxergar a raiz descendente. Lembrando que nós estamos no espaço de L2 e L3, no forame intervertebral, né? E o processo articular lá no teto da imagem, ligamento sendo retirado, retirando todas essas estruturas, vamos começar a enxergar a raiz descendente, que vai sair do espaço da vértebra inferior. É muito importante sempre a completa identificação das estruturas anatômicas. Por isso que logo no início da cirurgia nós procuramos o que nós chamamos de J. É justamente quando o cirurgião fica relaxado, que ele sabe exatamente onde é que ele está, e aí começa todo o procedimento cirúrgico. Olha o ligamento amarelo espesso, e todas essas estruturas anatômicas, chamamos de ligamento amarelo, ele comprime a raiz espinhal e determina o aparecimento da sintomatologia da paciente. Bem, sendo retirado o ligamento amarelo, um instrumental próprio para isso, e atrás, em vermelho, começando a aparecer a raiz espinhal descendente. Vendo? Que é justamente essa articulação, essa estrutura óssea que está sendo retirada, junto com esse ligamento, que são as estruturas que comprimem, estavam comprimindo a raiz espinhal, né? Que é a raiz do processo articular, ligamento amarelo, e a raiz daqui a pouquinho nós vamos mostrar a vocês. Bem, já tiramos bastante estruturas, né? Já limpamos bastante a raiz, que é o teto da imagem. Aqui ao fundo
nós temos o disco intervertebral, e observe que lá no fundo da lesão, do campo operatório, nós estamos enxergando uma hérnia de disco bastante grande ali. Ó, olha saindo aí. Tá vendo? O disco intervertebral saindo pela face anterior da dura máter e a raiz ali por cima. Pode colocar uma ampolinha de soro? Já esvaziando. Né? Na realidade, se nós quisermos olhar a estrutura anatômica, o teto era o processo articular, osso, e a parte de baixo, o disco intervertebral. E a estrutura que estava no meio, como se fosse um sanduíche, é a raiz espinhal. Estamos quase do outro lado da vértebra, com esse instrumento, retirando o disco intervertebral. Já estamos aqui praticamente finalizando a cirurgia. O Dr. Edward encontrou resto de hérnia praticamente lá do outro lado do canal vertebral. Na parte de cima da tela nós temos a raiz espinhal. E lá no fundo nós já estamos com a dura máter. Todo esse espaço que está livre ali, botaria essa pinça aí para mostrar. Aí a raiz descendente completamente liberada. Nesse espaço aqui, ó, onde é que ele está dando trigger? O senhor pode continuar. Forame vertebral completamente aberto, processo articular praticamente todo retirado, sabe? Agora estamos realizando uma limpeza, né, por volta da raiz descendente, para chegarmos, e é muito importante nesse procedimento, identificar todas as estruturas anatômicas, né, para que não tenha nenhuma intercorrência, ou seja, nenhum problema durante o ato operatório. Sempre protegendo, vendo agora a raiz espinhal, né, já foi retirada a hérnia, observe o espaço que nós temos entre a raiz espinhal descendente e a estrutura óssea, onde é que está sendo colocado esse instrumento para cauterizar os pequenos vasos que estão sangrando por volta da raiz. Bem, com isso nós finalizamos o procedimento. Todo esse espaço inferior aqui onde é que estava a hérnia, aqui em cima a raiz descendente, que foi liberada do processo articular, e justamente comprimiu. Olha como é que ela está avermelhada aqui, para que está vermelha do tempo de compressão. Essa raiz ficava aprisionada por um lado do processo articular e pelo outro aqui embaixo, em direção à parte central da dura máter, no canal central da coluna vertebral lombar, nós tínhamos a hérnia de disco que foi completamente retirada. E com isso nós estamos fazendo a inspeção final e terminamos o procedimento.